Jornalistas estrelados gostam de bater no peito, dizendo que são independentes, que são isentos. Mas ontem aconteceu um fato curioso. Tem uma comentarista do Sistema Globo que ela participa de um programa de rádio na hora do almoço, diariamente. E ela comentou o que teria dito o TSE em relação à suspensão ou adiamento das eleições do Rio Grande do Sul. Esse fato foi levantado pelo governador Eduardo Leite e ela falou com todas as letras que a chance disso acontecer é igual a zero. Porque ela conversou com as suas fontes no TSE, ministros, etc., e que eles explicaram que a logística para o processo eleitoral é gigantesca e que não haveria como alterar a data das eleições no Rio Grande do Sul, mesmo o Estado está passando pelas dificuldades que passa hoje em dia. Muito bem, mais tarde, à noite, um outro jornalista estrelado do mesmo Grupo Globo, ao comentar esta situação, disse que as declarações do governador Eduardo Leite foram inapropriadas. Imaginem, um absurdo, é uma loucura. Ou seja, eles defenderam, além de informar, eles defenderam uma posição do TSE que é respeitável. Sim, os mandatos têm término no dia 31 de dezembro e o prolongamento desses mandatos causaria um problema constitucional. Mas tudo bem, o Estado está devastado. A reconstrução demorará anos e mais anos. Será que o TSE não tem um pingo de sensibilidade para, pelo menos, avaliar essa situação e não determinar, como fez, que as eleições, a chance delas serem remanejadas seriam iguais a zero? Falta sensibilidade para um poder que cada vez mais se mostra autoritário e que não se submete a qualquer outro julgamento, afinal de contas é o judiciário que julga. É lamentável o que nós estamos vivendo no nosso país. Farol de Limeira está no ar. Muito bem, terça-feira, 21 de maio, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira e já começamos com informações quentes aqui no nosso programa. Eu vou bater um papo com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. O Zé Encinas, ainda ontem, eu estava me referindo a um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um policial que teve o seu carro fechado. Houve uma discussão no trânsito e ele acabou sendo morto, né, deixando mulher e duas filhas. Mas como nós temos falado sempre, né, Limeira cresceu e situações inusitadas também e trágicas, né, estão acontecendo em nosso município. É isso, Beto. E aconteceu aqui em Limeira também, Beto, por um acidente de trânsito banal, né, Beto, acontecido aí no último sábado. Isso desencadeou aí uma rixa, né, uma bronca aí de um homem, né, contra o pai de um outro que sofreu um acidente com o filho. Eu vou tentar explicar para você aqui, Beto. Então, no último sábado, dois rapazes, né, um estava numa moto e o outro estava no Fiat Doblô. Os dois acabaram colidindo ali nas imediações da Santa Casa, né? Aquele acidentezinho, Beto, sabe? Quando um acaba avançando um pouco ali, acaba havendo a colisão, e é lógico, né, Beto? A pessoa que está na moto acaba sofrendo mais nesse acidente quando é uma pequena colisão. Então, o rapaz que estava na moto, Beto, ele acabou machucando o pulso, né? Caiu ali, teve uma fratura no pulso, e também ele já fazia um tratamento no olho, acabou batendo, né, esse olho, e acabou ficando ali com uma contusão no olho também, necessitando aí de um atendimento um atendimento mais especializado para corrigir esse problema que ele sofreu no olho. No momento ali, os dois acabaram discutindo, né, Beto? Aí os policiais chegaram ali e chamaram os pais desses rapazes, né? Um deles, Beto, é o motorista de aplicativo Márcio Pereira da Silva. E o outro, né,
o pai desse rapaz que estava na moto, um homem que mora em Araras. E aí, Beto, naquela confusão, ó, quem que vai pagar, quem que não vai pagar, aquela discussão, o motorista de aplicativo disse esse cidadão de Araras para que que eles deveriam procurar a justiça, né, os direitos deles na justiça, seja nas pequenas causas, né, Beto, ou procurar um advogado, alguma coisa nesse sentido. Bom, o fato é, Beto, é que ontem, no começo da tarde, na frente do hospital medical, né, o Márcio, que é o pai desse rapaz que estava no carro, Beto, naquele acidente do sábado, ele trabalha como motorista de aplicativo. Ele estava na frente do hospital medical ali com o seu. E aí, Beto, esse homem que estava no veículo Honda apontou a arma para a cabeça do Márcio, né, emparelhou o carro ali e desceu do carro e atirou contra ele. Um dos tiros acabou atingindo a cabeça do Márcio, Beto, que até foi socorrido ali dentro do hospital medical, mas morreu minutos depois. E aí, Beto, a equipe do Dr. Leonardo Birger, né, nosso delegado da DIG aqui de Limeira, Delegacia de Investigações Gerais, foi até o e já cometeu 2 homicídios e mesmo assim estava fora da cadeia, né? E agora cometeu mais um crime, né? E quero ver agora como é que vai ficar a situação, né, Beto? O Márcio, que era o motorista do aplicativo, né, deixou esposa e 2 filhos, Beto, um casal de filhos lamentável, né? Trabalhando, né? Por causa de uma rixa aí, de uma briga de trânsito, a pessoa chega e tira a vida dele, Beto. Mas é aquilo que nós estávamos falando ontem, né? As pessoas estão impacientes, né? No caso desse moço aí, ele já é um marginal, né? Agora, Já é marginal. a grande pergunta é essa: o que ele estava fazendo nas ruas, né, Zé? Exatamente, Beto. E essa é a pergunta que agora eles vão tentar investigar o motivo pelo qual ele estava na rua, né, Beto? Se ele fugiu, se ele não compareceu aí saiu numa dessas saidinhas, né, Beto, e depois não voltou. Ainda a polícia não tem todos os detalhes assim de primeira, né, Beto? Mas com certeza agora ele está aqui na delegacia de Limeira, vai ainda passar ali pela audiência de custódia. Provavelmente agora a gente vai ter uma ideia dos motivos pelos quais ele se encontrava fora, se ele fugiu ou se ele já conseguiu algum habeas corpus, alguma coisa nesse sentido, Beto. Mas é muito triste, né? Uma pessoa como essa, que já tinha cometido 2 homicídios, agora cometeu o terceiro, Beto. E se for solto de novo, vai continuar matando, porque ele só resolve, né, todos os problemas dele na bala, né, Beto? E eu acho que é interessante a gente lembrar o seguinte, né? Claro que não é um caso, nem se aproxima de um caso de legítima defesa, né? Mas o agravante nesse caso é que ele premeditou o crime, né? Porque a discussão, a briga já teria acontecido. Ou seja, ele teve todo o tempo do mundo para esfriar a cabeça, para refletir, para pensar 2 vezes, mas não. Então é o tal do crime premeditado, né? Quer dizer, a pessoa organiza, ela bola, ela idealiza o crime, o que torna esse fato ainda pior, né, Zé? Ele contou, Beto, para o delegado, né, para os investigadores, uma outra história, né? A história que ele contou, Beto, é lógico, isso aí a polícia não está acreditando nisso, mas é lógico, depois eles vão apurar melhor, vão ouvir mais pessoas que estavam no hospital. A história que esse cidadão conta, Beto, é que ele foi visitar o filho, que estava lá no hospital, e que se deparou com o motorista de aplicativo ali na frente e que os dois começaram uma discussão, que ele desarmou o Márcio, o motorista, que estaria armado, e que ele tomou a arma dele e aí assim atirou em legítima defesa. Essa é a história que esse cidadão contou para o delegado. Lógico, até o momento ninguém acreditou nisso, né, Beto? Por isso ele está preso e agora vai passar aí pela audiência de custódia. Lamentável, lamentável, né? Deixar dois filhos, né? Deixar a esposa também, Isso. por um motivo Um tão homem, torpe, né? 51 anos apenas, né, Beto? Ainda muito jovem, né? Trabalhando ali no exercício da sua profissão. E agora, né? A família aí, agora você sabe como que é difícil a vida, né, Beto? Dessas pessoas que trabalham aí por conta, né? Eles não têm, assim, tantos
direitos trabalhistas, essas coisas, é mais complicado ainda para a família, né, Beto? Vai ter que arrumar uma forma de fazer com que agora outros membros da família vão ter que, né, ajudar ali nas despesas domésticas, né, Beto? Porque fica aquele vazio todo, né? E esse assunto traz um outro, viu, Encinas? O governo federal, acho que através do Ministério do Trabalho, está fazendo uma campanha enorme, né, para aprovar algum tipo de legislação que dê proteção a esses motoristas de aplicativo, né, Zé? É verdade, está uma discussão grande, né? Uma parte dos motoristas não está gostando muito dessa ideia, porque eles preferem ficar assim mais, né, Beto, com aquela isonomia, com aquela não, porque eu faço o que eu quero, trabalho onde eu quero, na empresa que eu quero, mas na hora que acontece um problema como esse, Beto, aí que a gente vê que é necessário que eles tenham os direitos também, né, Beto? Porque a família fica totalmente desamparada numa situação como essa. Eu não conheço a história profundamente da família, não sei se é uma família que tem recursos ou não, mas imagina a situação dessa família se só ele, né, só o Márcio, é que colocava dinheiro em casa, Beto, com o seu trabalho. E ele, a partir de agora, não vai mais poder trabalhar, né, Beto? E como é que vai ficar a família? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Porque casos como esse do Márcio não são tão raros assim, né, Beto? Vivem acontecendo, né? Pode ser um assalto, né, alguma outra coisa ali, algum acidente que ele possa sofrer também e depois ficar, ou morrer, ou ficar inválido, né, Beto? Ou seja, é uma série de coisas que realmente precisa. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que a categoria deveria sim ter, né, os direitos, né, deveriam ser respeitados. Essas empresas aí que ganham milhões, né, Beto? Uber, 99 Táxi e tantas outras, eu acho que eles poderiam sim oferecer mais direitos a essas pessoas que trabalham para eles. É isso aí, é um problema, né? É um problema que agora se impõe sobre essa família e claramente é algo para a gente refletir, né? Refletir e pensar. Essa cobertura social é importante. Aliás, a cobertura social, que ela é muito característica do Brasil, né? Nem todos os países possuem todo esse arcabouço de cobertura social, mas já que o Brasil possui, nada melhor que dar essa proteção aos trabalhadores, principalmente ao trabalhador autônomo, né? Paga ali um pouquinho, né, e fica com a cobertura se algo tão trágico acontecer aí. Como você falou, né, uma pessoa tão jovem, né, tanto para oferecer ainda para a sua família, né, na criação da sua família, acaba perdendo a vida precocemente. Tá bom. Encinas, vamos lá. Muitíssimo obrigado mais uma vez, um grande abraço, uma ótima terça-feira e até amanhã. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está conectado conosco. Tem muita coisa para a gente discutir. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Farol de Limeira. Temos aí algumas situações realmente muito tristes, né? De se debater, de se conversar, principalmente quando se trata de uma situação dessa natureza, né? Ou seja, um acidente, um assassinato causado por briga de trânsito, né? Isso é realmente um descompasso com a realidade, né? E uma falta de total sensibilidade das pessoas, né? A intransigência, a intolerância chegou a termos de você não poder mais discordar ou ter uma opinião diferente, que você acaba sendo atacado de qualquer forma, né? Ou atacado fisicamente, como foi o caso do motorista de aplicativo, ou verbalmente, né? Através de ofensas, de xingamentos, o que é muito comum hoje pelas redes sociais. Essa questão que está sendo divulgada pelo Ministério do Trabalho, Cláudio, tem muito mais a ver com o fato das empresas
que têm esse tipo de negócio, esse tipo de atividade, elas não querem possuir vínculo empregatício, né? Porque esse vínculo empregatício, nos moldes brasileiros, só acontece aqui, em regra, né? Mas seria muito mais simples, né, que se deixasse isso por conta de cada motorista, por exemplo, no caso dos motoristas de aplicativo, tornando isso com uma mera liberalidade para esses motoristas, ou seja, o cara quer faz, não quer não faz também. E aí a conscientização para que todos façam, mas sem o vínculo empregatício. Me parece que esse é um ponto central nessa discussão, viu, Cláudio? Eu entendo, Beto, que aí também tem um outro fator, né, que atinge muito os nossos poderes públicos, né, que é a arrecadação, né, Beto? A arrecadação de impostos, né? Então, se você tem um aplicativo aí, ele tem muitos trabalhadores, os governos municipais, o governo estadual e federal vão querer tirar uma casquinha, tirar um proveito dessa situação para poder também arrecadar sobre isso. Aqui em Limeira nós temos, né? Os motoristas de aplicativo têm que se inscreverem inscrever na prefeitura, se registrar. Tem uma série de regulamentações aqui, como tem no estado, né? Agora o governo federal ele quer realmente, além de tentativa de dar essa proteção, não sei se seria definitivamente uma proteção, né, ao trabalhador de aplicativo, Beto, mas eu acredito que nós deveríamos deixar a livre escolha de cada um, mesmo porque nós temos outras formas de fazer com que esses profissionais arrecadem seus impostos, ou seja, através das microempresas, através do microempreendedorismo individual, né? O autônomo ele pode também recolher, ele tem o direito de recolher para garantir a sua aposentadoria. A questão é o benefício social, né? Ou seja, o que vai acontecer com um motorista como esse, com a sua família, né? Não há nenhum respaldo suficiente para que sua família possa ter uma garantia como se ele fosse um trabalhador devidamente registrado, né? Mas eu particularmente sou contra essa regulamentação, porque entendo que isso é apenas um interesse arrecadatório, tanto do município, quanto do estado, quanto da federação, né? Então é mais fácil você arrecadar, você tentar dar uma falsa assistência, né? Uma suposta assistência para arrecadar não só dos motoristas, mas evidentemente dos aplicativos também, né? Que a gente sabe que um aplicativo pela internet tem aí um faturamento enorme, né? E é evidente que não é diferente com o Uber, com o 99, com o iFood e os demais aplicativos de transporte, né? Então, Beto, essa situação ainda, eu acho que precisa ser muito bem debatida, como deveria ter sido muito bem debatida aqui em Limeira, mas a Câmara aprovou assim de tratoraço, né, tudo que o prefeito queria para tentar arrecadar dos motoristas de aplicativo, né? Infelizmente isso vai continuar e o benefício realmente ainda não se sabe. Além, é evidente, de contar com a pressão dos motoristas de táxi, né? Esses se impressionaram muito contra os aplicativos, mas é aquela história, né? Não há como você evitar essa situação. É isso aí. O Cláudio, eu queria voltar a falar das enchentes lá no sul e principalmente fazendo esse paralelo que eu já trouxe aqui no começo do programa, desses jornalistas que acabam no afã, né, de cumprirem o seu papel, sua missão jornalística, né, de bem atender ou bem corresponder às suas fontes, acabaram defendendo ontem de uma forma. Prefeitos
que nada fizeram do ponto de vista nos seus municípios para conter essas enchentes, né, que não tiveram nenhuma ação que poderiam ter tido. Ou seja, é um troféu para os prefeitos com má gestão na área ambiental e na área de infraestrutura urbana, né? Desse ponto de vista, eu concordei bastante com ele, né? Mas do ponto de vista estão baixando, as imagens são terríveis, são assim inacreditáveis, né? Você fica realmente assustado. Tem algumas cidades que se assemelham à faixa de Gaza. Todos os imóveis no chão, todas as casas destruídas, como se tivessem sido bombardeadas, né? Então, Beto, eu acho que nós temos que levar em consideração cada argumento, mas quando você tem um argumento que não tem muita lógica a ser seguida, né? Aí fica difícil. Quando você fala em logística, você pensa na logística de quem mora nas comunidades ribeirinhas no norte do país, naquelas regiões onde você tem que levar as urnas de barco por dias e dias, né? Mas essa logística no sul, apesar de todo o problema de mobilidade que está tendo lá, ela não é bem um argumento, né, Beto, para as eleições, porque o TSE vai ter tudo preparado, todas as urnas destinadas, já preparadas, já lacradas, né? E vai depender apenas do transporte e também dos eleitores, né? Se eles vão querer ou não ir para as urnas. Pode haver uma abstenção muito grande, mas não acredito que o argumento deve ser utilizado deveria ser este, né? Porque a logística vai estar toda prontinha, né? As sessões vão estar prontas, porque, como eu disse, são os funcionários e professores que deixam tudo em ordem. A Justiça Eleitoral vai apenas instalar as urnas nesses locais, Beto. Não tem nada de dificuldade nisso, a não ser que mais tempestades ocorram e ao longo do ano isso venha a acontecer novamente, né? Aí realmente fica impossível de você fazer alguma coisa, né? Mas do ponto de vista desse argumento é muito estranho, né? Você falar da questão logística, sendo que ela já está sendo toda preparada, já está toda sendo ativada o TSE, está sendo todo ativado, todas as suas repartições próprias para isso, né? E as urnas já estão sendo preparadas também. Então, eu não sei, aí você é de analista para analista, né? Mas eu fico com aquele ponto de vista desse analista que é um advogado especialista em direito constitucional, que fala que seria um prêmio para os maus prefeitos, maus administradores públicos, né? Desse ponto de vista, não deveriam, de fato, ser adiadas, porque vai premiar esses políticos. Agora, eu acredito que vai depender muito da situação do Estado, porque nós estamos em maio. O TSE já prorrogou no Sul o tempo para regularização dos títulos eleitorais, né? Que terminou dia 8 de maio. Daqui para frente, eu acho que vamos ver como que vai ser essa situação. Se não ocorrer novos acidentes climáticos, né, novas tragédias climáticas, eu acredito que dá para realizar, porque nós estamos ainda há alguns meses, né, quase 6 meses, das eleições municipais. Mas, como eu disse, vai depender muito dessa situação, né? De como vai se comportar a natureza nesse período. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né, Beto? Principalmente porque essas tragédias climáticas estão acontecendo cada vez mais frequentemente. Nós estamos tendo o mesmo problema no Afeganistão, né? Está tendo enchentes, acima de enchentes, e também
no oeste da Alemanha, divisa com a França, que também está sofrendo muito com temporais. E os Estados Unidos com os seus ciclones, com os seus tufões, né, que já destruiu boa parte de algumas cidades no Texas, né? Gostei dessa análise também, viu, Cláudio? Realmente é um outro ponto para a gente ter. Por isso que a análise é importante para a gente ver todos os lados de uma notícia ou de uma decisão. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez. Vou falar com a doutora Fernanda Minitti. Uma ótima terça-feira e até amanhã. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Faço contato agora com a doutora Fernanda Minitti, que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Os ouvintes do programa Farol de Limeira, mais uma semana conversando sobre direito previdenciário. Tá legal. Eu vou pedir para a gente tentar ajustar melhor o som com a imagem, para que a senhora saia do link e entre novamente, para que a gente tenha condições aí desse casamento perfeito entre som e imagem aí no nosso Farol de Limeira, até porque o tema de hoje é um tema curioso, interessante, e eu não posso deixar de abordar a sua competência profissional, desculpe, em torno de um assunto que para mim foi muito caro, obviamente, tem interesse nisso. Vamos ver se a doutora Fernanda já entrou, para que a gente possa fazer um contato com som e imagem. Repetindo, né? Agora sim. Doutora Fernanda, a senhora me ouve bem? Olá, doutora, a senhora me ouve? Ainda não, estamos sem contato. Escuto bem. Ah, tá ótimo então. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, Roberto. Tá bom, agora tá legal. Doutora, hoje, inicialmente trazendo nos meus cumprimentos a minha gratidão, eu já externei isso na semana passada, finalmente depois de 1 ano e meio de idas e vindas, eu estou falando de 1 ano e meio, não é 1 mês e meio. Depois de 1 ano e meio, a senhora conseguiu aí a concessão da minha tão esperada aposentadoria. Mas eu gostaria, claro que além de cumprimentá-la pelo exercício brilhante do seu trabalho, que me chamou a atenção, porque algumas pessoas com as quais eu converso não tiveram tantos problemas assim para apresentar sua documentação. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas o meu caso, por ter sido diretor de empresas, etc., exigiu mais esforços, né? Então, ou seja, o trabalhador comum tem as suas anotações com mais facilidade na hora do envio dessa documentação ao INSS. E no meu caso, você tem que buscar comprovante daqui, comprovante de lá. Então, eu gostaria de deixar um alerta para quem tem essa situação também, para que, bem antes da aposentadoria, se certifique se de fato essas informações estão sendo devidamente catalogadas e registradas. No meu caso estavam, mas a busca por esses documentos é que foi um sacrifício danado, né, doutora? Sim, exatamente. Isso, o que acontece? A maior parte das pessoas, por que a gente fala que não é confiável o simulador do INSS? Quando a pessoa acessa o INSS, ali tem uma previsão de valor, de benefício, de data de aposentadoria. Mas quem faz essa análise é a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um robô. Então ele faz essa análise muito superficial. Ali não se coloca, eles não se analisam, por exemplo, a existência de possíveis erros que o INSS vai desconsiderar. Como também, por exemplo, não analisa se tem ou não período especial. Então, muitas pessoas têm uma ideia de que uma aposentadoria em tal data tem X anos de trabalho, ou porque elas vêm no INSS de uma forma bem simples, bem superficial no simulador, ou porque elas fazem um cálculo de cabeça de mais ou menos quanto tempo elas teriam. Mas isso nem sempre, na maioria dos casos, não é real. E aqui a gente vai chegar no seu caso e também trazendo um pouco de exemplo para outras pessoas. Por quê? Quando o INSS vislumbra alguma irregularidade no sistema do INSS, no cadastro daquela pessoa, ou seja, no CNIS dela, o INSS aponta um indicador. O que significa indicador? Se existe um indicador ali, significa que é algo que possivelmente vai ser passível de prova. Alguma irregularidade, algo que precisa ser corrigido. E em muitos casos, se não é corrigido,
aquilo não entra, aquele vínculo, aquela contribuição, ela é descartada, ela não entra no sistema, no próprio benefício da pessoa. Então, se alguém desavisado faz uma análise superficial e não verifica todas as correções que tem que fazer, essa pessoa ou não se aposenta, ou se ela se aposentar, ela vai se aposentar com um valor menor, porque vão ser descartados todos aqueles vínculos em que o INSS indicou, através dos indicadores, que precisam ser corrigidos. E aí tem diferenças, respondendo a sua pergunta, dos indicadores, porque são vários indicadores. Então, tem indicadores que são mais simples de ser corrigidos e tem indicadores que são mais trabalhosos. E tem indicadores bons, mas a maioria dos casos são indicadores ruins. Então, por exemplo, a gente tem um indicador que é um acerto confirmado pelo INSS. Se isso ele já coloca no CNIS, significa que algo já foi levado ao INSS e ele já reconheceu, que já está ok. Então, esse é um indicador bom. Um outro indicador bom é um indicador que, algumas vezes, a gente encontra no sistema do INSS, no CNIS, o IEAM, que é um indicador que demonstra que na empresa, a empresa específica X, houve o recolhimento de contribuição para o custeio da aposentadoria especial. Então, é um indicador de que possivelmente naquela empresa aqui tem o IAM que teve trabalho com insalubridade. Então, nesse caso específico, possivelmente se levar para o BP, a documentação enquadrar, pode-se ter a conversão do período e o enquadramento de período especial naquela empresa. Então, esses são indicadores bons, mas a maioria dos casos são indicadores ruins, indicadores que vão precisar de prova. Se não for feito nada, não vai ser considerado. Então, vamos para o seu caso específico. Qual o indicador que era? Era um indicador de extemporaneidade, período extemporâneo, PEXT. O que significa isso? Significa que aquela documentação, aquele vínculo, foi levado ao INSS depois do prazo previsto para a lei. Por isso que se diz extemporâneo. E como se corrige isso? Se corrige isso levando a documentação contemporânea à época. Então, vamos lá. O vínculo extemporâneo, o que o INSS entende? Que é um vínculo que já nasce, no caso deste indicador, que ele já nasce como uma possível fraude. Um exemplo, um empregador trabalhou no ano de 2005 e o empregado informa isso, lança no sistema do INSS só em 2006. Então, em 2006, foi inserido no sistema do INSS uma informação de um trabalho de 2005. Então, ele vislumbra ali a possibilidade de uma fraude, então isso não quer dizer que seja, mas só vai ser validado esse período se provar a veracidade desse vínculo com documentos à época, não documentos de agora, e sim documentos que batam contemporâneos à época do período que quer se comprovar. E aí que está o X da questão, porque algumas vezes a pessoa não vai ter mais esse documento à época, e aí ela não vai ter considerado esse período, vai ter todo esse período descartado. No seu caso, a gente estava falando de contribuição de prolabore, do empresário, o dono da empresa, o sócio da empresa, que recolhe por prolabore. A resolução aqui se veio através da cópia da declaração do imposto de renda, porque a declaração do imposto de renda, ela de fato confirma o trabalho e o valor recebido, a remuneração à época em que se queria provar. Então, antes juntamos outros documentos, mas não eram documentos à época, então o INSS acabou desconsiderando, como GFIP, CFIP, porque esse período para ser validado, ele tem que ser levado em consideração e comprovado com um documento que corresponda ao período que se quer comprovar. Nesse caso, o que resolveu bem foi a declaração do imposto de renda, no caso do prolabore, do empresário, do sócio empresário. Mas poderia ser, por exemplo, algum vínculo, tivesse período extemporâneo relativo ao empregado. Como esse empregado corrigiria? Possivelmente procurando os documentos de trabalho dele à época, como, por exemplo, o lerite. Aqui eu peguei alguns exemplos do próprio artigo. Só. Sim, tá, então, por exemplo, ficha, folha de registro, contrato individual do trabalho, acordo coletivo de trabalho, termos de rescisão ou comprovante de recebimento do FGTS,
o extrato do FGTS, recibo de pagamento, contra-cheque, enfim, documentos relativos à época. Então, se a gente estiver falando de um empregado, no empregado vai ser um pouco mais fácil a prova, porque ele provavelmente vai ter a carteira de trabalho dele, e além disso, ele vai poder buscar nos órgãos oficiais períodos de prova desse trabalho. No caso do contribuinte individual, do empregado, do empresário, do sócio ali com o Prolabore, ele poderia ter o recibo de pagamento do Prolabore, ou o que a gente verifica que mais resolve, que foi no seu caso o que resolveu, foi a declaração do imposto de renda. Agora veja, se nessa declaração do imposto de renda, dos anos que a gente queria comprovar, se não tivesse ali declarado o recolhimento do Prolabore, a gente não tinha conseguido comprovar esse vínculo, mesmo que ele tivesse sido pago em momento posterior, mesmo que a contribuição tivesse sido feita em anos depois, porque não teria comprovação da legalidade daquele período. Bom, então, como a senhora já observou diversas vezes, não é só o robozinho que vê se está tudo certo, né, doutora? Isso, na verdade o robô ele não vê, ele faz uma análise crua, X anos ele não analisa nada, tem que arrumar ou não. E normalmente, 90% dos casos tem que arrumar alguma coisa no CNIS. Alguns são indicadores mais trabalhosos, outros são indicadores mais simples. Até indicadores mais simples, mas se a gente corrige, aquela aposentadoria ela sai muito mais rápida, mais fácil e muitas vezes com valor melhor. Às vezes ela não vai interferir no valor, mas ela vai interferir em antecipar a aposentadoria e ter essa aposentadoria mais rápida. Porque se a gente entra com um processo no INSS e já estão os documentos ali, a hora que o servidor verifica, ele já encontra a resposta da dúvida que ele tem. Então ele bate o olho, já encontra o documento e já concede. Um exemplo que é mais fácil de considerar e que é bem de corrigir, e é muito comum de encontrar no CNIS, e as pessoas dão entrada sem corrigir isso e acaba atrasando a aposentadoria. Por exemplo, existem no CNIS alguns períodos com data em aberto. Então tem a data que a pessoa entrou na empresa, trabalhou numa empresa específica, tem a data de admissão, mas não tem a data fim, a data que ela saiu. Mesmo quando a gente junta a carteira de trabalho, o INSS não costuma conceder com base só na carteira de trabalho. E isso se corrige de uma forma mais fácil se vai até a Caixa Econômica Federal e pede o extrato analítico do FGTS. No extrato analítico do FGTS tem a data de admissão e rescisão. Se eu entro com uma aposentadoria que tem um problema que está faltando a data fim e já junto o extrato analítico do FGTS, ali eu já tenho a correção da data fim corroborada com a data da carteira de trabalho. E aí tem vários outros documentos também, por exemplo, às vezes não está no FGTS, a empresa não encontra, a Caixa Econômica não encontra ali, aí se procura o documento da própria empresa, ficha de registro, folha de registro do empregado. Então tem caminhos para ir corrigindo. Esse problema, por exemplo, do indicador que ali tem período em aberto. Existe outro indicador também, que é um indicador de recolhimento facultativo concomitante com outro vínculo. Que esse recolhimento, muitas vezes, a gente corrige também só com esse documento, só com o extrato analítico do FGTS. Por quê? Quando a pessoa paga o carnê, o contribuinte facultativo é aquele que não trabalha. Então, ele declara no código do facultativo porque ele não exerce uma atividade remunerada. Pela lei, não se pode, a pessoa que está trabalhando, o autônomo, o nome corretamente é contribuinte individual, enfim, aquele que exerce atividade obrigatória não pode fazer o recolhimento no código do facultativo. Ele tem que fazer o recolhimento no seu código próprio de contribuinte individual. São códigos diferentes. Aí, se aquele vínculo da empresa está em aberto, o INSS entende que a pessoa ainda está trabalhando. Ela está trabalhando em um local e, ao mesmo tempo, recolhendo como facultativo. Isso não é permitido pela lei. Então, quando eu corrijo, nesse exemplo do PREC facultativo concomitante com outros vínculos, quando eu corrijo, fecho a data fim, eu corrijo dois erros. Eu demonstro para o INSS que a pessoa entrou e saiu em tal data, já corrijo o erro da data fim, o indicador da data fim,
E, ao mesmo tempo, eu já corrijo o indicador do período que a pessoa pagou no carnê como facultativo. Eu valido todo o período do carnê. Se não todo esse período do carnê pago como facultativo, ele vai ser invalidado porque tem que ser corrigido, deveria ter sido feito em outro código, do Código do Contribuinte Individual, não do autônomo. Então, assim, buscar os documentos, eles sempre são o caminho mais fácil para conseguir a obtenção da aposentadoria. E algumas pessoas perguntam, também entrar com ação judicial? Sim, também dá. Mas a ação judicial, ela às vezes ela tende a demorar mais, ela também vai cair nisso da prova. Se a gente consegue solucionar isso via administrativa, ainda que se leve ali mais um pouco de tempo no INSS, ela sai mais rápido do que a própria ação judicial. Porque na própria ação judicial, claro, existem vínculos que vão depender de prova que o INSS não vai considerar. Se o INSS não considera, não adianta brigar ali. Aí tem que entrar, de fato, já com a ação judicial. Mas se forem documentos mais fáceis de serem conseguidos, essa resposta, essa concessão, ela sai mais rápida na via administrativa, ela vai ser resolvida mais rápido do que levá-la para a justiça. Perfeito. Realmente facilita, né? Embora seja custoso, né? Do ponto de vista, assim, trabalhoso e, evidentemente, dependa de alguém que conheça esses caminhos, como a senhora bem demonstrou no curso desta ação, não ação judicial, mas ação de trabalho mesmo junto ao INSS. Doutora, muitíssimo obrigado, já lhe agradeci. Aliás, é uma notícia que a gente espera, né, para receber, a gente fica muito emocionado. Eu me lembro que uma vez a senhora falou aqui no nosso programa o seguinte, né, além, claro, do exercício profissional, existe também aquele lado de poder ajudar alguém, né, principalmente ajudar alguém que trabalhou a vida inteira e que merece alguns anos de descanso ou um pouco mais de conforto com a sua aposentadoria. Publicamente, doutora, muitíssimo obrigado, parabéns por essa conquista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, tanto no programa quanto pela oportunidade do trabalho. E o sentimento que vem é isso mesmo, a gratidão em poder e saber que a pessoa exerceu aquele trabalho, aquela contribuição, e que ela vai fazer jus àquilo que ela tem direito. Porque o meu sentimento pessoal, realmente, quando o INSS não concede ou algo, eu fico inconformada. Aí eu fico tentando até eu conseguir resolver. Porque vai além, transcende a concessão do benefício. É um direito da pessoa que traz um conforto para ela e a dignidade de, pelo menos, ela ter aquilo que ela contribuiu, que ela possui, de fato, o direito. Então, se existe um caminho jurídico, seja mais fácil ou mais difícil, seja lá o que for, e aquilo vai trazer benefício para a pessoa, eu, Fernanda, fico tentando até que aquilo se resolva, porque a gente sabe que depois de concedido, essa pessoa vai receber ali por muito tempo. Então, uma boa concessão garante uma tranquilidade. Uma concessão de qualquer jeito, depois a pessoa acaba se arrependendo. Verdade, exatamente. Eu conheço gente assim. Valeu, mais uma vez, minha gratidão e até a próxima. Obrigada, até mais. Doutora Fernanda Miniti, especialista em Direito Previdenciário, participando conosco aqui do Farol de Limeira. Finalzinho do programa, vamos a um rápido intervalinho, depois a intervenção do César Roberto e a conclusão com o Ricardo Galzerano. Eu volto amanhã às 10. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor,
Este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, com a tua permissão, eu queria enfocar nesta edição desta terça-feira do Farol as categorias de base, né? Campeonato Paulista, categoria sub-20, sub-15 e sub-17. No sub-20, por exemplo, a Inter jogou na semana passada contra o Rio Branco da Americana e venceu por 2-1. Já o Independente foi até Cosmópolis e foi derrotado pelo Cosmopolitano por 2-0. Na próxima rodada, na próxima sexta-feira, agora dia 24, a Inter vai até Piracicaba contra o 15 e o Independente vai receber no Pradão o 15 de Jaú. Essas duas equipes, tanto o Inter como o Independente, no sub-20, estão no grupo 5, onde o Cosmopolitano lidera em primeiro com 13 pontos, a Inter vem em segundo com 11, o 15 de Piracicaba é o terceiro com 9, o União São João é o quarto com 8, o Rio Branco de Americana é o quinto com 4 e o Independente é o último colocado com 2. No sub-15, Beto, Campeonato Paulista, 7ª rodada, o 15 de Jaú venceu a Inter na semana passada por 3-0. E o Independente foi derrotado pelo 15 de Piracicaba por 1-0 no Pradão. No próximo sábado, Inter e Noroeste vão jogar no Limeirão, Rio Claro e Independente em Rio Claro. No Sub-15, a Inter lidera o grupo com 16 pontos, o Rio Claro é o segundo com 15, o 15 de Piracicaba é o terceiro com 14, o Independente é o quarto com 6, o Noroeste é o quinto com 5 e o 15 de Jaú é o lanterna do grupo com 3 pontos ganhos. No Sub-17, nós tivemos a 7ª rodada no fim de semana que passou. A Inter foi até Jaú e perdeu para o 15 por 2-0. E o Independente, jogando no Pradão, foi derrotado pelo 15 de Piracicaba por 5-2. Na próxima rodada, no próximo sábado, Inter e Noroeste vão jogar no Limeirão, Rio Claro e Independente na Cidade Azul. Lidera este grupo no Sub-17, a Inter de Limeira com 21 pontos ganhos, o Rio Claro é o segundo colocado com 14, o 15 de Piracicaba é o terceiro com 12, o Noroeste é o quarto com 7, o 15 de Jaú é o quinto com 7 também, e o Independente de Limeira é o último colocado sem nenhum ponto ganho. Para encerrar, Beto, hoje nós teremos pela Copa do Brasil. O jogo mais importante será Vasco da Gama e Fortaleza em São Januário, às 9h30 da noite desta terça-feira. Jogo de ida na capital cearense foi 0-0. Beleza? Sobre Internacional, né? O time profissional, jogadores se reapresentaram hoje pela manhã. O técnico Felipe Conceição já iniciou os trabalhos visando o jogo do próximo sábado contra o Santo André, às 4h, aqui no Limeirão. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Imposto de renda, meu amigo e minha amiga, o prazo está se encerrando, hein? Portanto, você que ainda não prestou as contas com o Leão da Receita Federal, eu indico Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa terça para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Tem uma verdade que não há como negar, infelizmente. Vivemos na era da intransigência. Eu me lembrei disso quando ocorreu há poucos dias aquele episódio com o jogador Gabigol do Flamengo. Acho que mesmo quem não acompanha futebol sabe mais ou menos o que aconteceu. O Gabigol, centroavante, ídolo do Flamengo, foi flagrado, talvez num churrasco, sentado, vestindo uma camisa do Corinthians. A diretoria agiu,
tirou o número 10, que ele não vai jogar mais com a número 10, multou em 10% do seu salário, e a torcida uniformizada do Flamengo, falou, você não joga mais aqui, Gabigol, por isso, por aquilo. Mas que uma intransigência estúpida, meu velho. Eu não tenho nada a defender o Gabigol, ele acha um cara marrento, mascarado, como se dizia antigamente. Mas o que tem? Ele está num churrasco, na casa de amigos ou na casa dele, com uma camisa de um outro time. Mas ele joga pelo Flamengo, ele não foi com a camisa do time, de um time adversário, jogar futebol na praia, ou desfilar em shopping, passear pela cidade. Não, ele estava na casa dele. Alguém deu uma camisa para ele e vestiu. Que intransigência é essa? Que coisa estúpida. Mas isso daí é o sinal dos nossos tempos. A intransigência lá de cima, dessa polarização política, virou a sociedade, permeou toda a sociedade com a intransigência. Vizinhos reclamam porque caiu uma folha de uma árvore, da árvore que está na frente da casa do vizinho, em frente da sua casa, ele já quer discutir. O cara parou o carro 5 minutos num local onde não devia, já leva multa, xingamentos. E aí vai. Os exemplos de intransigência estão por toda parte no nosso país. Eu não sei onde isso vai parar. Muita gente achava que quando Lula, saindo da cadeia, assumindo a presidência, ia adotar um tom ameno para diminuir essa polarização política que existe no Brasil. Ele fez o contrário. Ele veio cheio de ressentimentos, de ranço, de tentativas de quase que de vingança contra o seu sucessor. E toda essa briga política que desencadeia no Congresso, nas mídias sociais, na grande imprensa adestrada pelo lulismo, vai para a sociedade. E eu acho muito difícil isso mudar de uma hora para outra. E a intransigência, muitas vezes, leva à violência. Isso é a coisa mais perigosa dos tempos de hoje.